Rádio Contraponto. Contraponto. Rádio Contraponto Entrevista. Uma tribuna livre e independente a serviço da cidadania. Hoje, com Marcos Rangel. São 8h01 no Rio de Janeiro. Estamos iniciando o nosso Rádio Entrevista, Rádio Contraponto Entrevista de hoje. Hoje, que é dia 14, né? Dia 14 de outubro de 2020. Quero cumprimentar o Gera, que está gerando o nosso som mais claro da web, Além Fronteiras. Gera, boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite à nossa convidada. Boa noite aos nossos ouvintes da nossa querida Rádio Contraponto. Bom, Gera, vamos passar o e-mail, o WhatsApp, né? Os ouvintes podem participar hoje pelo WhatsApp aqui, mandando mensagens de áudio, mensagens breves, pelo WhatsApp 21 98284 6903. Repetindo, 21 98284 6903. Ok, agradecer também ao Agnaldo, apoio, sempre aquele apoio técnico, né, para os nossos convidados. E hoje nós vamos falar de MPB, de música popular brasileira, maravilha, não é nada melhor do que a música popular brasileira tão rica e tão maltratada, tão esquecida, tão abandonada. Vou conversar hoje com um dos nomes da nova música popular brasileira, nova geração da música popular brasileira, Ilessi. Ilessi, boa noite, obrigado pela presença e seja muito bem-vinda ao nosso Rádio Contraponto Entrevista. Oi, Marcos, boa noite. Alegria estar aqui. Ilessi, você está lançando o seu 4º álbum, não é isso? É um álbum autoral e começou sua carreira em 2009, lançando também o seu primeiro álbum. Fala um pouquinho pra gente dessa sua trajetória, né? Como é que você começou? Como é que foi essa história da Ilessi? Isso. Eu comecei a cantar profissionalmente cedo, né? Com 17 anos. E me apresentava, assim, nas casas de show, no Rio de Janeiro mais, né? Você é carioca mesmo? Eu sou do Rio, né? Nasci em Campo Grande, fui criada em Jacarepaguá, ali naquela área ali de Vargem Pequena, em frente ao Rio Centro e tal. E aí, eu cantava, eu nunca fui muito de cantar em bar, assim, não me adaptava a coisa de cantar e as pessoas estarem falando e pedir música e tal. Eu acabei criando mais uma coisa, uma estrada mais de cantar em clubes, cantar em casas de show, em pequenos teatros. Aí eu fui seguindo e em 2007 eu gravei o meu primeiro disco. Eu estava na época estudando na Escola Portátil de Música, que é uma escola que esse ano está completando 20 anos, né, de existência. E hoje tem a Casa do Choro também. E eu, na verdade, assim, eu não tenho uma ligação assim com o samba e choro no sentido de ser muito da minha história, da minha assim, de uma coisa de eu fazer parte mesmo daquela cultura, apesar de eu ter tio que foi compositor de samba e tal, mas eu nunca foi muito do meu histórico de vida, assim, né, mais do núcleo familiar, assim. E aí, então, quando eu conheci a Escola Portátil, foi um negócio muito novo para mim, que mexeu muito comigo, porque era uma coisa que eu não costumava ouvir tanto, assim, especialmente choro. Samba eu ouvia muito, mas choro não tanto. E aí eu comecei a ouvir muito aquelas coisas, mas com a minha cabeça, assim, de querer fazer música, de querer fazer vários gêneros, sempre, para mim tudo é música, né?
Mas aí eu conheci o Pedro Amorim lá. Ele é professor de bandolim, né? É bandolinista e tal. E ele foi digamos assim, um coordenador das práticas dos regionais, das práticas de conjunto nessa escola. Eu conheci as músicas dele e eu me surpreendi, porque eu achava que era só choro e samba, e ele tinha bolero, baião, valsa, toada. Era uma coisa de uma beleza tão profunda, assim, e tudo inédito, com raríssimas gravações e tal. Eu fiquei sem entender como aquilo não tinha sido gravado, e resolvi gravar um disco. Só com músicas dele, que não é uma coisa muito comum, né? Você gravar um primeiro disco só com músicas de um único compositor. Não era a minha ideia a princípio, mas foi assim, um apaixonamento mesmo pela obra dele. Aí eu fui seguindo. Mas você eu também gravei... é bem eclética nas suas gravações, Total, né? é. Aí eu fui seguindo, assim, na verdade a ideia do primeiro disco era ter esse ecletismo, assim, mas é porque foi uma coisa muito daquele meu momento, que eu estava envolvida com a escola e que eu me apaixonei pela obra do Pedro, né? Assim, mas foi isso. Eu não considero um disco de samba, apesar de algumas pessoas dizerem isso, eu não considero que seja, porque tem essa diversidade toda. E aí foi isso. Eu gravei em 2007, lancei em 2009 pela CPC Umes, que é uma gravadora de São Paulo. E aí só consegui lançar meu segundo disco quase 10 anos depois, né? 2018, que eu lancei O Mundo Afora Meada, que é um disco que a ideia era cantar músicas de compositores de todas as regiões do Brasil, da minha geração, pessoas que eu conheci, que eu toquei junto e que estão aí, né, fazendo música e tal. E eu fiz por uma campanha de financiamento coletivo esse disco, gravei em Minas Gerais. E na finalização eu fui convidada pelo Silvio Fraga, que é um compositor extraordinário, uma pessoa incrível. Tem uma gravadora chamada Rocinante, e ele me convidou para fazer parte do elenco da gravadora e lançou o disco pela gravadora. Aí depois eu lancei um outro disco em 2020, agora, esse ano, em janeiro, chamado Com os Pés no Futuro, com músicas do Manduca, que é filho do poeta amazonense Tiago de Mello. E a gente também fez por campanha de financiamento coletivo. E agora, esse mês agora, dia 9, eu lancei o Dama de Espadas, que é o meu primeiro disco com músicas minhas. É isso, E mais ou menos essa parcerias, minha né? trajetória. Isso, com parcerias, é. Tem 3 Inclusive com seu músicas pai, que não é não isso? são minhas. É uma Tem uma composição sua música com seu pai, né? tem uma música que chama Vagalume, que é música minha e letra do meu pai. Aí, todas são minhas. Sim. Tem duas músicas solo que não tem letra e quase todas são com Oração pro parceiros. Gilberto Gil, né? É uma delas. E eu não sou seu negro também, É. instrumental. Interessante. E aí tem 3 músicas que não são minhas. Uma chama Vivo ou Morto, que é do Thiago de Mello e do Edu Knaip. Ladra do Lugar de Fala, que é do Thiago Amude. E Lady Mas uma Luz, letra que é fantástica essa. e Lady Luz é do Suca, que é um compositor lá de Salvador, do Ilhaê e tal. O resto é tudo minha. É um disco autoral, digamos assim. E você também toca, né? Eu toco mais ou menos. Toco pra compor, assim. O violão, ele me Não, mas serve você muito fez pra... a escola portátil. Fala um pouquinho da escola portátil, que eu acho bem legal esse projeto da escola portátil. Fala um É pouquinho pra importante gente. estar falando deles, assim. Ainda mais nesse ano. Eles estão comemorando 20 anos de Sim. existência. E acho que foi um trabalho muito bonito. Se você for pensar na trajetória do choro e como uma música importantíssima para a música do mundo, né? Eles fizeram um trabalho de resgate mesmo de uma música que estava sendo deixada de lado, né? De manutenção mesmo, né? Sei lá, alguma coisa que faz parte da nossa história, assim, sabe? Então, é uma coisa de uma importância muito grande. Eu, por exemplo, eu entrei na escola portátil fazendo violão. E eu estudava com Maurício Carrilho na época. E assim, era de graça.
Era no Sesc Ramos, eu fazia estágio em serviço, porque eu sou formada em serviço social, né? Então eu fazia estágio em serviço social lá. E aí quando eu vi, assim, o anúncio, tipo assim, mestres oficineiros, Luciano Rabelo, Pedro Amorim, Maurício Carrilho, Pô, só Cristóvão fera, né? Bastos, Marcelo Bernardes. Aí eu Porra, só fera. perguntei umas 3 vezes pra menina lá. Falei assim, mas eles são os idealizadores, né? Eles não vão dar aula. Não, eles vão dar aula. Então eu não acreditei naquilo, sabe? E assim, e a grande maioria daquela área ali, que era o pessoal de Ramos, da zona norte do Rio, nunca ouviu falar em nenhum deles, entendeu? Eu tive uma formação um pouco mais privilegiada, entendeu? Então o trabalho que eles estavam fazendo era um trabalho também de dar acesso a um tipo de música que a uma parcela da população que não fazia ideia nem do que era choro, entendeu? Então Pois é, é o choro. uma É, o coisa muito choro. bonita o trabalho deles. O choro foi assim, um estilo, um gênero musical que teve um apogeu muito grande, depois sumiu, né? E está sendo, de uns anos para cá, revigorado, principalmente na região da Lapa ali. Tem muitas casas que trabalham com choro, né? Enfim, eu acho que é muito, muito legal isso. Eles têm uma E, importância muito grande em relação a isso, em relação sim, ao choro especificamente. E assim, o pessoal do Grupo Semente, né? Também Tereza Cristina, sim, Galote, o Pedro Miranda, o pessoal que também fez muito uma cena de samba especificamente, cantando sambas bem lá do B, assim. Também é uma galera que tem uma importância muito grande. Mas em relação especificamente ao choro, assim, o que eles fizeram foi um trabalho assim de super-herói, né? Eles tentaram ter esse trabalho, né, de manter esse trabalho de graça e não conseguiram patrocínio para isso. né? E aí estão seguindo aos trancos e barrancos, assim, mas com muita. É um ideal mesmo deles, né? Eu acho isso muito bonito, assim. Eu devo muito a eles. Meu primeiro disco eu gravei muito com a força deles, com a galera que vestiu a camisa, que gravou de graça, sabe? Então é um pessoal que eu tenho uma gratidão muito grande. Bom, vamos botar um pouco de música nessa prosa? Vamos nessa. Vamos ouvir então do seu primeiro álbum, 2009. Foi exatamente a música que eu conheci você. Eu conversava contigo antes de começar o programa, né? Através de um amigo meu, Leniro Alves, um abraço pro Leniro, que falou de você. Eu faço um programa na web rádio, enfim. Ele falou de você. Eu falei assim, caramba, não conheço. Ele mandou a música por e-mail. Eu vi e falei, caramba, que coisa bonita e tal. E toquei. E aí eu comecei a procurar outras coisas suas na internet e tal. E foi exatamente a canção Ponta de Punhal. Fala um pouquinho pra gente dessa canção, Desi. Essa música é muito linda, né? Acho que é uma das Eu mais acho. lindas do Pedro. E tem essa letra que eu disco é um disco com músicas do Pedro Amorim em parceria com Paulo César Pinheiro. Todas as músicas são parcerias dele com Paulo César. Ele tem outros parceiros, né? Paulo César Mas eu Pinheiro é acho brincadeira, né? Não tem é, comentário, né? Paulo César Pinheiro, né? eu sentia uma identificação pelas músicas, pelas parcerias dele com o Paulinho, sem saber que era do Paulinho. Quando eu via ver, eu escolhi a música, era do Paulinho, eu resolvi assumir logo que era o disco. Em homenagem ao Paulinho também. Mas é isso, assim. E essa música, a Amélia Rabelo ama essa música, né? Então, a Amélia eu conheci Ela depois, toca, né? né? Nessa canção, né? Ela canta comigo Ela canta com na você, música. E Ela toca canta também. comigo. Não, a Amélia não toca, né, instrumento, Ela o não instrumento toca, dela é a né? voz. Ah, Quem não, toca é a Amélia irmã não dela, é a toca a irmã. Luciana. Luciana Rabelo, exatamente, a Luciana Rabelo. Perfeito, perfeito. E aí, eu conheci através daquele período ali que eu estudava na escola portátil em Ramos e tal. Conheci o trabalho da Amélia, mas a Amélia não era professora de canto, não existia aula de canto na escola portátil, né? Então, quando eu conheci, eu fiquei completamente apaixonada, assim, e ela estava muitos anos sem fazer show. Aí eu comecei a correr atrás dela, assim, quando ela fez um show, mais de um ano depois ela fez um show em Petrópolis, eu fui até Petrópolis para vê-la cantar, criei comunidade para ela no Facebook, tipo, virei fãzoca, assim, total. E aí depois ela deu uma oficina
num festival de choro em Mendes. A gente fez um abaixo-assinado para que eles inserissem a aula de canto na grade da escola portátil, e a escola acatou, e aí eu fui aluna da primeira turma de canto, né, da Amélia e tal. Depois, anos depois, ela me chamou para dar aula na escola, junto com ela, então foi uma coisa muito bonita, assim, quando um ídolo seu vira, assim, né, um amigo, uma pessoa que reconhece seu trabalho, é uma coisa muito linda. E aí eu não tinha como não chamar ela, porque eu sei que ela ama essa música. Não, com certeza, mas é linda a música. Vamos então ouvir? Ponta de Punhal. Eu quero lembrar antes que você pode mandar um zap pra gente para fazer pergunta aqui para Ilessi. O zap é o 21, código do Rio de Janeiro, 982846903. Ponta de Punhal, Ilessi. Sem saber, mas eu não tenho bola de cristal. Ódio fraternal, tu me abraçavas, eu não sei porquê, me sentia mal. Veneno de serpente, tu me beijavas com teu lábio quente, mas a peçonha tava no teu dente. Carinho de cobra coral, sinal, mostra a pobreza de um espírito. Hoje eu sei, quem nasce nobre vive e morre que nem rei, quem nasce pobre morre igual. Ponta de punhal, comigo tinhas bem querer, por trás de mim tu eras meu rival. Olho cordial, mas tinha algo que eu não sei dizer, era desleal, presença de tridente. Tu só querias chegar lá na frente, fazendo sempre o que é conveniente, para subir mais um degrau. Ai, pobre ideal, quem sobe assim a queda é feia, eu já avisei. Lei do retorno ainda é grande lei, chega no final e vem para corrigir o mal. Tudo é natural, ninguém na vida vai ter menos ou ter mais. O que tu deres na verdade é o que terás, antes de teres pedra e cal. Bem querer, por trás de mim tu eras meu rival. Olho cordial, mas tinha algo que eu não sei dizer, que era desleal. Presença de tridente, tu só querias chegar lá na frente, fazendo sempre o que é conveniente, para subir mais um degrau. Já avisei, lei do retorno ainda é a grande lei, e ela chega no final e vem pra corrigir o mal. Tudo é natural, ninguém na vida vai ter menos ou ter mais. O que tu deres na verdade é o que terás,
Lei do Retorno é infalível, né? Não tem jeito. Antes dele, Pedra e Cal, Cruel. Muito bom. Eu também, Leci, tinha um programa na Rádio MEC, na verdade era uma coluna que eu fazia de análise de letras de música, e eu também analisei essa letra lá em 2018, 18, eu acho. Como é que você vê letra é muito bonita, né? Não, Paulo César Pinheiro, cara. Paulo César Pinheiro não tem comentário. O cara é fantástico, né? E é inesgotável a inspiração dele, né? É impressionante. Cara, e atravessando gerações, né? Tipo, o parceiro do Pixinguinha até, sei lá, Não, o sobrinho dele. Pois é, o Vinícius de Moraes diria que ele é um promíscuo, né? Porque ele com todo mundo ele faz parceria. O Vinícius de Moraes era muito... o Vinícius tinha ciúme dele, né? O Vinícius era ciumento. Quando o Baden começou a compor com ele. Sim, sim. Assim, como é que é cantar... Então vamos antes de eu fazer a pergunta, vamos ao Zap. Boa noite, ouvintes da Rádio Contraponto. Boa noite, Marquinhos. Boa noite à nossa entrevistada, a Ilessi. Eu confesso que não conhecia teu trabalho, tá? Não conhecia. Tomei conhecimento dele através de conversas com este ilustre entrevistador, né? Que, para mim, a grande satisfação é meu amigo, é meu parceiro. E gostei muito da tua voz, do teu modo de cantar, né? E eu queria saber de você o seguinte: quais foram ou quais são as tuas principais influências? O que é que você curte, assim, o que é que você sempre curtiu ouvir, né? E uma segunda pergunta que eu te faço é a seguinte: o que que você tem curtido na música atual que é tão assim, a gente não tem muito acesso a coisas de boa qualidade que é feita hoje, né? Coisa de boa qualidade que é feita hoje. Embora a gente saiba que certamente há muita coisa legal por aí rolando, né? Então, desde já agradeço muito aí pela atenção e pelo carinho. Carlos Alberto, Rio de Janeiro. Valeu, Carlos Alberto. Obrigado pela pergunta, pela participação. É isso, Ilessi. Então, vamos lá, as duas questões dele. Oi, tá me ouvindo? Sim. Eu apertei um negócio aqui, não sei se eu saí. Não, tá ok. É uma pergunta meio difícil de eu responder, porque eu ouvia muito música em casa, assim, tem uma família muito musical. A gente ouvia de tudo. E meu pai é compositor, então era uma coisa de ouvir música o tempo todo, fazendo música, meu pai fazendo música com os parceiros dele e ouvindo. E era assim, difícil falar, assim, mas sabe, os nomes que a gente conhece, assim, da MPB, Djavan, Caetano, Milton, Chico Buarque, Elis Regina, Nana, Leni Andrade, Boca Livre, Alaide Costa, Johnny Alf, os Cariocas, MPB4, esses nomes, assim, né, bem conhecidos, assim, Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, sabe? Mas também eu ouvia muito de música pop, Carole King, Carly Simon, Bob Dylan, Beatles. Meu pai tinha uma caixa com toda a coleção dos Beatles. Ele é bitomaníaco, assim, ele teve grupo de rock quando era novinho, cantando as coisas dos Beatles, e depois começou a compor coisas inspiradas nos Beatles, e aí depois começou a conhecer mais de MPB e aí abrir mais o campo dele, assim, composicional. Mas sempre foi uma coisa muito ampla, assim, de ouvir muito samba também, Aniceto do Império, Dona Ivone Lara, Wilson Moreira e Ney Lopes, Candeia, João Nogueira,
muita coisa, Solta uma boa, né? muita coisa muito diferente, assim. Então, eu acho que essa, essa coisa da minha música, ela traduz muito todo esse caldeirão, assim, essa coisa, esse caldeirão cultural, essa coisa tão diversa, assim, que a gente não tinha muito preconceito contra nada, assim, né? Tipo, eu via de tudo. Eu via muita música de criança também, né? As coisas que eram mais da geração das minhas irmãs, mais velhas, que eu não peguei tanto, tipo Balão Mágico, Plunct Plact Zum, coisas assim, Saltimbancos, Daniel Azulay. Daniel Azulay eu cheguei a pegar, assim. Eu fui até em show dele, assim. Arca de Noé e tal. E as coisas mais da minha geração, que é uma geração um pouco mais prejudicada em relação à qualidade, né? Então, tipo, Topodídio, Xuxa, sabe? Essas coisas assim, Trem da Alegria e tal. E é engraçado que eu curto essas coisas todas até hoje. Tudo isso que eu falei, inclusive as coisas de criança, assim. Eu tenho um gosto muito amplo. Depois abri para música instrumental, que meu pai ouvia muito também em casa, muito. Cama de Gato, César Camargo Mariano, Hélio Delmiro, coisas assim de música instrumental. Eu citei alguns também, Hermeto, Egberto e tal. Mas é um lance assim muito de não haver nenhum tipo de dicotomia, assim, não rolava isso não. Eu vi de tudo. E como é que é fazer música, Ilessi, se lançar nesse meio, num momento como esse de hoje, em que a coisa... O consumismo é muito grande, né? Que as músicas hoje que você ouve por aí, é aquela coisa que você ouve hoje e amanhã você nem lembra mais, já passou, já ficou para trás, né? Sem qualidade, enfim, enquanto isso a gente pensar, por exemplo, numa Laíde Costa, que você falou, né, que teve a sua fase áurea nos anos 60, e está aí até hoje, né? Quem gosta de música, quem conhece música, ouve a Laíde Costa, por exemplo. Então, assim, como é que é isso? A mídia valoriza essas coisas de consumo rápido. Como é que é ser artista, como é que é cantar num ambiente, num momento desse? Eu acho que desde que eu comecei a cantar, que foi mais ou menos assim, final dos anos 90, a gente já estava muito mal. Nesse aspecto, assim, acho que eu dei um certo azar em relação a um contexto histórico, assim, no sentido de difusão do trabalho e algum tipo de apoio financeiro mesmo, né? E de divulgação, de difusão desse trabalho. Eu sou de uma geração que deu o azar de atravessar um momento de transição, né? De estar presente no momento de transição, em que, tipo, tá acabando o CD, tá ninguém Muito mais ouve rápido essa CD, evolução, né? uma Foi mudança disco, depois tecnológica muito CD, grande. E E aí as hoje nem pessoas CD não têm mais mais. quase tem, né? As pessoas não são mais ligadas no nome dos compositores, na ficha técnica, em quem faz arranjo, na instrumentação, quem são os músicos que tocam. É tudo tão fragmentado que hoje em dia, assim, às vezes eu ouço rádio e antigamente eu lembro muito, eu era rata de rádio, né? Eu sou muito rata de rádio, assim. Passei a minha infância e adolescência inteira ouvindo muita rádio, muito programa de rádio, mandava cartinha, ligava pra rádio pra pedir música, coisas assim, entendeu? Eu amo rádio, eu gosto, a rádio tem uma magia, assim, né? Tô feliz. Exatamente. Eu digo sempre isso, rádio é mágico. Exatamente isso. Mas mudou muito também, né, o rádio hoje não é mais o que Pois era. Infelizmente acho que está na mão de pessoas muito pouco entendedoras da música, né? E assim, essa coisa, eu acho que foi degringolando de uma maneira, acho que talvez por um projeto político e cultural de desmonte mesmo, assim, de uma cultura que seja mais enriquecedora para as pessoas e tal. Eu acho que é um projeto meio de imbecilização que aconteceu não só na área da música, mas acho que em todas as áreas e tal.
E você ouve hoje rádio? Antigamente eu ouvia, assim, música tal, de fulano e fulano. Você falava o nome do compositor. Hoje eu não ouço mais, porque eu não consigo mais ouvir rádio. Até gostaria de saber da programação de vocês, para eu ficar mais ligada, porque é uma coisa que eu sinto falta, sabe, de ouvir rádio. E eu não conhecia a rádio de vocês, sabe? Mas é um negócio que é difícil, porque você não consegue ouvir uma programação de qualidade e você não tem respeito, assim, você não vê respeito aos profissionais Sim. da música. De tocar música e dizer o nome do compositor. O meu programa então... sempre falo no começo, antes de tocar e depois que toco. Cantor e compositor. Faço questão de fazer isso. Eu acho que é respeito mesmo. E assim, isso você vê nas rádios maiores. Isso que é uma coisa, um vexame muito grande, que a gente sabe que tem uma grana alta investindo ali. É o mínimo que eles podiam fazer, sabe? Então, é difícil, né? É um contexto muito difícil. Mas eu acho que a gente está criando outras lógicas, assim, né? Para comunicar, para difundir nosso trabalho. A internet parece um buraco negro, assim, né? Que são muitas e muitas e muitas milhares de coisas caminhos, ali, né? que acabam se perdendo ali naquela coisa. Mas eu acho que é isso. É meio que uma cultura do nicho e a gente não pode esmorecer, não. Seguir em frente, fazendo a nossa música, fazendo o nosso trabalho e... Eu não sei, talvez a gente crie uma outra lógica, assim, né, para comunicar com mais gente, porque não tem a menor graça fazer música sem comunicar. Com certeza. Para mim não tem nenhuma graça. Bom, eu quero agora começar a tocar alguma coisa desse disco novo, mas eu quero saber de você o seguinte, quem toca nessa ponta de panel? Quem toca aquela flauta ali? Que linda aquela flauta. Aliás, o Marcelo Bernardes. O Marcelo Bernardes, né? O disco todo é muito... A música toda é muito bem tocada, né? Enfim, eu não conheço o disco todo. Mas esse primeiro disco, né? Mas aquela performance do Marcelo Bernardes é histórica, eu acho. Modéstia à parte, assim. O disco é meu, mas é que o Marcelo é muito genial, né? E é uma pessoa que eu não conhecia. Eu não conhecia o Marcelo. Eu cheguei pra ele e falei, eu não tenho dinheiro para pagar. Aí ele falou, vamos nessa, sabe? Então é uma pessoa de um coração lindo. Cara que é da banda do Chico Buarque, sabe? Eu era um pintinho ali, sabe? Legal essa generosidade, né? É uma generosidade imensa e ele é genial e é uma coisa... Tem gente muito linda nesse mundo. Sim, com A gente certeza. se assusta muito com a maldade, mas tem muito amor no mundo ainda. É que o mal faz muito barulho, né? Aí a gente... Bom, eu vou falar um pouco desse disco novo. Vamos nessa. O que você sugere que a gente ouça? Que a gente ouça... Pode ser a música título, Dama de Espadas. Dama de Espadas. Eles são um blue, né? Muito bonito, né? Muito legal. Quer falar um pouquinho dessa música? Tem alguma coisa a se falar? Quer fazer um comentário? Eu fiz com a Yara Ferreira, né? Letra da Yara Ferreira. Ela me mandou a letra. Eu estava doente, gripada de cama. E fiz a música em 2 dias, assim, que eu fiquei tão vidrada na letra. Eu dormia, acordava e fazia um pedaço. Aí dormia, fazia um pedaço. Fiz a música super rápido. Você faz letra também ou só música? Eu faço mais música. Raramente eu faço letra. Nessa época eu não fazia letra, né? E é uma música que é uma provocação, uma música feminista e que provoca muito essa coisa de que muita gente ainda acredita, né, que há um lugar da mulher e que algumas coisas não cabem à mulher, que é meio que um lugar do homem, que cabe ao homem fazer aquilo ou ter a postura X ou Y e tal. E ela dá uma provocada, assim, meio que aquela mulher que faz e que se comporta como se espera que, na verdade, seja o lugar do homem, entende? Então, é uma música irônica e acho que necessária nesse momento que a gente está abrindo muito para essas questões, assim, que eu, na verdade, sempre foram muito presentes, só que acho que não tinha visibilidade, agora estão ganhando visibilidade, né? Eu acho que nesse disco eu percebi 2 coisas, assim, essa questão realmente da discussão da mulher, do espaço da mulher, e uma coisa muito negra também, assim, né? Fala, esse escravo, como é que é? Esse escravo é meu, né? Acho que foi o nome da música.
Ah, não, Eu Não Sou Seu Negro. Eu não sou seu negro, eu não sou seu negro. Fala. E É, muito legal essa letra também, muito bonita. Essa música tem um filme do Raul Peck que ele fala sobre um livro inacabado do James Baldwin que fala sobre questões digamos assim, que são comuns entre os assassinatos Tem um nome que eu sempre esqueço. Eu esqueci o nome do cara. São 3 líderes políticos americanos. Esse cara que eu esqueci o nome, o Malcolm X e o Martin Luther King. E aí o James Baldwin, na época, estava escrevendo um livro sobre esses 3 assassinatos e sobre a história do negro, sobre o racismo nos Estados Unidos, e ele morreu antes do livro terminar. Então, o Raul Peck fez essa... Opa, alô? Oi, Tá me ouvindo? Sim. O Raul Peck fez essa, digamos assim, Ele usou o conteúdo do livro, do projeto do livro do James, e fez um filme baseado nesse livro inacabado. E aí tem uma cena do filme que é o próprio James Baldwin num programa de entrevista, e chega um homem branco, mais velho e tal, e que fala que não concorda com as coisas que ele fala, que por que discutir sobre essa questão de racismo, por que não tratar como homens por uma questão que é de seres humanos e não negros e não sei o quê. E aí o James dá aquela resposta que eu recito na música. Entendeu? Então a música é instrumental e aí em seguida eu recito a fala do James Baldwin na entrevista, entendeu? Então muito legal. Na verdade essas questões elas são minhas, né? São questões minhas, é um disco autoral, é o meu primeiro disco de músicas minhas e então não tem como não atravessar isso, sabe? Sim. Porque isso faz muito parte de mim. Ser mulher e ser negra, né? Num país machista e racista, a não ser que você seja muito alienado, não tem como você não... Quando você faz alguma coisa que é muito autobiográfica, que é muito fratura exposta, que é muito assim de dizer sobre a sua realidade de vida, não tem como não falar sobre essas mazelas, né? Sobre essas problemáticas assim que estão presentes na sociedade. O grande símbolo dessas lutas é a Marielle Franco, né? Agora, mais atualmente, é um grande símbolo, né? Ela foi... Acho que ela veio, assim, cometa mesmo pra... Assim, é difícil a gente dizer isso, pensando na dor da família dela, Sim. Na impunidade que está posta aí, que a gente precisa fazer com que isso acabe. Não é uma visão romântica, não. Mas, assim, ponderando isso e colocando isso com muita veemência, assim, que é importante que a gente puna os culpados desse crime e que a dor que a família atravessou, eles nunca vão superar isso, mas de qualquer modo eu acho que, pensando num olhar espiritual, assim, né, é impressionante como a morte da Marielle impulsionou uma coisa muito grande, né, no Brasil. Sim, assim, eu acho que a fala sobre o racismo nunca teve tanta força. Ela sempre existiu, só que ela foi massacrada esses anos todos, né? E eu acho que a Marielle foi um grande impulsionador. Tira o céu pela culatra, né? Totalmente. Bom, vamos ouvir então Damas de Espadas e a gente volta então batendo mais papo daqui a pouquinho. Lembrando mais uma vez, você pode mandar um zap pra gente. 982846903, código de área 21. Dama de Espadas e Leci.
as razões que ele teve. Mulheres assim que vivem na noite a cheirar sereno e a rondar botiquim. São mulheres que trocam de macho, qual trocam de roupa. De bode com a sua lady. Na hora da cama, essas damas de espadas matam um homem de sede. Sei que afinal ele não teve sequer qualquer culpa. Sangrou no punhal, bebeu a cicuta. O amor de mulheres assim, iguaizinhas a mim. Perfeitamente as razões que ele teve. Mulheres assim que vivem na noite. De macho, qual trocam de roupa. Tem opinião sobre quase tudo. Carregam no a mazela do mundo. Ele foi um perfeito lorde, mas ficou de bode com a sua lei.
Maravilha, esse belíssimo arranjo dessa canção. Oba, eu gosto muito. Muito bonito, né? Muito bonito esse arranjo. Lindíssimo. Eu quero saber o seguinte, você vivia, olha assim, como você falou que seu pai, compositor, vivia nesse meio, você vivia se a sua casa era um clima boêmio, assim, você curtia muita música ao vivo, como é que era isso? Meu pai, ele é bancário, né? Então ele passava muito tempo, assim, na rua, assim, no trabalho, trabalhava o dia inteiro e tal, mas eu lembro muito dos finais de semana, alguns dias de semana, assim, recebendo visita em casa, mas era mais final de semana. Muito encontro de família, muitos amigos de música, parceiros, ele fazendo música. Isso eu me lembro muito. Ele tinha um gravadorzão grandão de fita, gravava muita música, compunha assim. Ele tem muito essa coisa de compor assim, vem uma ideia inteira e ele compõe tudo de uma vez, assim, na hora, sabe? Muito diferente do meu processo de composição, que é muito mais artesanal, mais minucioso, mais passo a passo. Tem uma forma de compor muito diferente, assim. Mas era isso, assim, muita música, muita gente circulando em casa o tempo todo. Essa coisa de música tá no sangue, né, Iracy? É sangue mesmo, né? Não tem jeito. Eu acredito que sim, eu acho que tem muito a ver com formação também, né? Assim, não tem muito jeito, assim, a gente ouve muita coisa e aquilo é transmitido de alguma maneira. É um tipo de formação, ainda que não seja formal. Entra por Não é osmose, numa né? estrutura formal, mas você entende aquilo. Entra por osmose, não tem jeito. Uhum. Bom, vamos a mais no Zap, então? Vamos nessa. Valdelito de Souza, do Rio de Janeiro, manda um abraço à entrevistada, parabeniza pela sua obra e pergunta qual a cantora brasileira que ela mais admirou até hoje. Admira ou admirou? Grande abraço. O que eu mais admirei é difícil dizer, né? Eu tenho digamos assim, uma identificação no sentido de como a pessoa pensa o canto e como ela pensa a condição da obra dela, né? Que é a Elis, assim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que eu me identifico mais com o trabalho dela, com a forma como ela pensa a música. Mas eu tenho influência de muitas vozes, muitas, assim. Nana, Leni Andrade, Alaide Costa, Áurea Martins, Amélia Rabelo, muita gente, as cantoras de fora também, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Billie Holiday, adoro Billie Holiday Billie também. Holiday. Sarah Vaughan. Essas Fitzgerald é cantoras pop maravilhosa. essas cantoras pop que eu citei também, Carole King, Carly Simon, a Dionne Warwick, que é uma cantora que eu ouvi muito, ouço muito. Tem muita gente, é difícil lembrar, assim. Acho que eu tenho um pouco de todas elas. E de cantores também, homens, e de cantautores, sabe? Muita gente que me influencia o meu canto. Danito, obrigado, meu irmão. Eu ouvindo esse teu disco, eu me lembrei muito da Elis. Não que você pareça com a Elis, não que você imite, nem que pareça, a voz não parece com a Elis, mas acho que não sei se é o estilo de arranjo do disco, a diversidade no próprio disco de gêneros, de ritmos, sabe, mas me fez muito lembrar a Elis. Isso tem muito. E eu acho que essa talvez seja a influência mais determinante, digamos assim, né? Que ela exerce sobre mim, assim. Que é essa coisa de uma elasticidade estilística, ela transita com muita facilidade por
por gêneros, por estilos muito diferentes, Exatamente. entendeu? Mas assim, para além disso, acho que a forma dela de pensar a música esteticamente, em relação aos arranjos, em relação à instrumentação, em relação a pensar num artista que pensa o mundo, que pensa as coisas do seu país, que se preocupa com quem está fazendo música agora, que não fica querendo fazer o mais do mesmo, que quer acrescentar alguma coisa, sabe, na música do seu país e tal. Eu acho que, assim, muita gente fez isso, mas acho que tem uma solidez, assim, nesse sentido de uma artista, no sentido mais amplo possível, né? Sendo ela prioritariamente, e com muito orgulho, que ela dizia muito isso, né? Cantora, mas ela tinha uma visão muito, muito grande, assim, de músico, assim, muito abrangente, assim, né? Então eu sempre quis chegar nisso, assim. É uma coisa, ela me move nesse sentido, ela me instiga nesse sentido, sabe? Não sei se eu consegui, mas Não, pois eu é, eu fico acho que sim, sempre né? Porque nessa eu percebi busca. ali, eu vi ali nesse teu disco. E assim, eu acho que outra coisa que eu senti o brincar com a voz, que a Elis faz isso com maestria, e você faz isso também. Eu acho que a voz. Tem um amigo que chama Pedro Iaco, que é um grande músico. Até você podia convidá-lo aí para esse programa. De São Paulo, um violonista genial, cantor genial e grande compositor. E eu entrevistei ele para o meu trabalho de conclusão de curso em licenciatura em música, né? Que eu pesquisei sobre improvisação vocal e tal. E eu coloquei assim como aquela frase de introdução, né, do trabalho. Uma coisa que ele me falou numa entrevista que ele me deu, que é tipo, a voz é um instrumento ainda a ser inventado. Que é essa impressão que eu tenho, assim, é como se a gente tivesse muitas possibilidades interpretativas, técnicas, estilísticas de utilização da voz e a gente fica num quadradinho, assim, limitado. Aquela música do Isso Milton, acho que a voz é um instrumento, eu não lembro agora a letra. Há momento e há canções e há momentos em que a voz vem da raiz e tal. Acho que é mais ou menos isso, né? A ideia, né? E a gente tem muitas possibilidades mesmo, assim, de sons mesmo diferentes, de recursos que a gente não explora. Então, eu tenho uma atração muito grande, assim, em relação a isso. Acho que a Elis abriu picadas, assim, sabe? Ela abriu um caminho muito importante nesse sentido de não levar o canto, do canto não ser uma coisa pesada, assim, sabe? De não ser sério demais, de você poder abrir para brincadeira, para ruídos, para coisas assim, para interjeições, para gritos, para coisas escatológicas, para uma coisa mais livre mesmo, mais viva, digamos assim, sabe? Então, pois nesse aspecto, isso é uma influência muito grande, realmente. Por tudo isso, eu consegui ouvir Elis no seu disco. Foi muito legal, assim. Tiago Amult escreveu que há na sua voz, aí bota aqui entre aspas, né, que foi a palavra dele, tanta ternura e violência. É isso que a gente estava falando, não é, Elessi? Você usa essa voz terna, doce, que você tem falando, conversando, doce, canta doce, mas você também, em alguns momentos, dá essa, aspas, né, violência à voz, ou talvez uma coisa mais forte à sua voz. Eu tenho isso, assim. Acho que é um pouco da minha personalidade, eu acho. Eu tenho um jeito muito tranquilo, mas eu também, se pisa no meu carro, eu sou muito. Eu acho que é muito. Eu sou assim. Então, acho que é muito da minha personalidade mesmo. E acho que as coisas com as quais a gente se identifica tem muito a ver com o que a gente é, né?
Sim, com certeza. Meio isso. Quer sugerir outra canção? Esse álbum? Do novo disco? Desse novo. Sim. Tem uma música que eu gosto, assim, gosto muito especialmente. Que ela é mais tranquila, assim. Chama Mar de Te Amar. Eu gosto muito dessa música. Eu estava ouvindo essa música e estava pensando que todas as frases têm essa coisa do mar, né? Como é que é isso? De quem é a letra? É do Jorginho, Jorge Andrade, é um compositor lá de Belém. E um grande amigo meu, acabei de falar com ele antes de começar a entrevista. Ele todo dia me manda mensagem, escreve poesia para mim. Ele é uma pessoa muito amorosa, assim, ele é puro amor, assim. Ele tá ouvindo a gente lá? Não sei. E eu fiz essa música para um amigo nosso em comum, chamado Leandro Dias, que morreu muito cedo, com 30 e poucos anos. E eu fiz essa música pro Leandro, porque o Leandro gostava muito de bolero, assim. Eu fiz um bolero meio João Bosquiano, assim, sabe? E aí a ideia era que o Leandro letrasse. Mas aí o Jorge ouviu a música, o Leandro mostrou a música pro Jorge e o Jorge letrou na frente dele. Ai, roubou a música dele. O Leandro nem ligou, ele achou lindo e tal. Não, mas é linda, linda mesmo. Acabou virando uma música dedicada ao Leandro, assim. Então, legal. Leandro Dias, grande compositor de Belém. Mas essa música é minha e do Jorge Andrade. Joia. Vamos ouvir então? Mar de Te Amar, Ilessi. Mar que lembra mar de te amar, mar de naufragar, mar de calmaria, mar de quebra-mar, mar que escreve juras no olhar, mar de espera, mar de ancorar, mar do mesmo aceno de adeus, mar de bruma e névoa, mar bravio de amor e dor. Mar de amar o mesmo amor, mar de se afogar em mágoas de silêncio, mar de ver navios, mar que arrasta a ânsia do mar, mar de busca e solidão, mar onde a ilusão quer ficar, mar de tanto amar, mar de ter saudade do mar. Nesse mar foi que eu me perdi, mas depois me achei que até esqueci o sofrer por quem chorei. Eu tenho tanta saudade do mar de amor que ficou lá pra trás, o mesmo mar que me invade, porque de mim tem saudade, assim como o mar dos barcos. Mar de amar o mesmo amor, mar de se afogar
depois me achei que até esqueci o sofrer porque chorei. Eu tenho tanta saudade do mar de amor que ficou lá pra trás. O mesmo mar que me invade, porque de mim tem saudade. Assim como o mar dos barcos. Muito legal esse diálogo, né, seu da voz com a guitarra, muito, muito legal. Mas eu sinto muita falta, sabe, desse hoje, da coisa mais acústica. Hoje é tudo muito eletrônico, né? As músicas hoje são muito eletrônicas. Esse disco foi dos discos todos que eu gravei, o primeiro que eu tenho guitarra, né? Que tem guitarra. Muito bem. Quem toca essa guitarra? Esse solo é do Elísio Freitas, que é um dos produtores do disco. Ele produziu o disco junto com o Vovô Bebê. Essa história da formação desse disco é engraçada, né? Porque eu sou uma compositora que eu dependo do violão para compor, né? Então, tudo meu é muito violonístico, a não ser que sejam coisas inspiradas em algum instrumento, como Vagalume, por exemplo, que é uma música que eu fiz pensando em piano, por uma letra muito, muito livre do meu pai, tipo com rima branca, não tem muita métrica e tal, essas coisas assim. Mas assim, em geral eu faço uma coisa muito violonística, assim. E não lembro, perdi o que eu estava falando. Bom, você está falando da composição do disco, da gravação, enfim, da história do disco. Ah, sim, sobre o negócio da formação que você perguntou, né? Sobre a formação. Sim. E assim, essa coisa... O disco anterior, engraçado, ele parece mais experimental, mais modernão, assim, do que esse. O anterior ao anterior, né? O segundo disco, Mundo Afora. E muita gente acha que tem coisas eletrônicas ali, e ele não tem absolutamente, não tem nem... Tem guitarra, sim. Tem guitarra, mas é um disco que tem muito mais instrumentos, assim, mais acústicos mesmo, né?
inclusive instrumentos pouco usuais, até instrumentos assim que nunca foram usados numa gravação assim dos discos assim de música popular e tal. Esse não, eu quis fazer um disco de banda. E a minha forma de compor não tem a ver com isso, com essa estética de banda de rock. E eu quis criar justamente isso, assim, essa coisa de que parece ser não comunicável e que super funcionou. Músicas que teoricamente as pessoas poderiam imaginar que eram de uma formação mais acústica, com uma formação elétrica, de banda de rock mesmo. E isso, eu acho que aconteceram duas coisas. Uma é que eu tinha acabado de conhecer o Vovô Bebê e ele fazia uns shows e me convidava muito para tocar com ele, então eu estava muito ligada a essa galera. O Guilherme Lírio, que é o baixista, e o Irá Bueno, era um trio assim mágico, assim, muito genial, né? E isso foi um ponto. E a outra coisa é que na época eu estava ouvindo muito um disco da Amelinha chamado Porta Secreta, que é um disco que ela canta gemedeira. Como é que é? Tava eu olhando a lua, veio a moça me olhar, perguntei se era nova, não custou me apaixonar. É um disco que tem essa música, tem Foi Deus que fez o céu, o rancho das estrelas, é um disco lindo da Amelinha. Produzido pelo Zé Ramalho, mas ela estava começando a ter a presença do Robertinho do Recife ali, que tem aquela coisa das guitarras e tal, né? E aí o Robertinho fazia muito essa estética de dobra de guitarra com viola, violão com viola, coisas assim que geralmente as pessoas falam assim, ah não, mas o violão com guitarra não dá certo. E era uma galera que fazia música nordestina, aquela música super brasileira, assim, com uma sonoridade progressiva, de rock progressivo, entendeu? E dava super certo, foi uma coisa super brazuca, assim. Então eu pirei nesse disco, nessa sonoridade das cordas, no disco da Melinha, e pensei em chamar o Elísio. A gente começou fazendo shows só com o trio, o Vovô Bebê, o Guilherme e o Irá. Depois é que eu chamei o Elísio. E eu fiquei muito feliz, assim, acho que foi um resultado muito bom. Não, tá delicioso de ouvir, assim, muito gostoso. O som do disco tá muito bom. A sonoridade tá muito gostosa de ouvir. Somos eu, minha criação e meu olhar sobre o mundo, com minhas dores, meus afetos e minhas vitórias. Mais dores ou mais vitórias, Ilessi, hoje você pode avaliar? Eu não sei se eu consigo responder essa pergunta, não. É porque eu tenho uma visão diferente hoje, assim. A gente vive muitas dores, né? Mas eu tenho um olhar diferente para as dores hoje, assim, de realmente, assim, pensando numa coisa mais subjetiva, mais pessoal, quase todas as dores que eu vivi na vida foram portais para coisas muito maravilhosas. Então as dores me foram muito úteis, me foram muito amigas, me foram muito necessárias, digamos assim, entendeu? Bom, considerando isso, eu acho que foram mais vitórias, né? Nesse sentido, sim. Que você aproveitou as próprias dores, né? E a pandemia, falar em dor, como é que você está vivendo isso? E aí, não quero nem entrar muito nessa questão da tristeza, do momento, mas vamos focar no seu lado artístico. Como é que você, no seu lado artístico, está vivenciando essa pandemia, esse momento? Eu aproveitei muito, assim, eu me mudei, eu moro no Grajaú, né, no Rio de Janeiro, e eu morava no Grajaú, mas morava com os amigos, numa casa, e
Aí no final do ano passado, não, no início desse ano, em janeiro, eu viajei para João Pessoa, fiquei um mês lá. E voltei em fevereiro e decidi me mudar, morar sozinha e tal. Então, eu fiquei mais ou menos um mês buscando lugar e consegui um lugar no Grajaú mesmo. E eu me mudei, acho que dia 4 de março. Na semana seguinte começou a quarentena. E eu fiquei bem assustada, assim, falei, meu Deus, assim, tipo, aumentou muito a minha despesa, assim, eu pensei que eu não ia dar conta, né? E na verdade tudo se abriu muito pra mim. E essa coisa de eu ter o meu lugar, o meu espaço e tal, e essa possibilidade de ficar mais em casa, então eu fiz muito vídeo. Depois eu fiquei com uma certa saturação de tela, assim, uma coisa que... Essa coisa de você ficar o tempo todo na tela, e é difícil, né, você não ter o contato com as pessoas. Eu acredito que o contato seja energia, né, eu acredito muito, de verdade, assim. Mas é difícil você não encontrar com as pessoas, não conversar, não, sei lá. Toque, Tá né? sempre A coisa através... física, né? sei lá. Acho estranho demais, assim. E... Verdade. A coisa dos encontros mesmo, assim, sabe? De você se reunir com as pessoas e jogar a conversa fora e você não poder... Isso, sabe? Uma coisa estranha. Coisa mais Mas, simples, assim, é sentar, tomar um chopp, pegar um vento na beira da praia, jogar ideia, jogar a conversa fora mesmo, como você falou. Né? Isso e aí, mas assim, mas eu fui fazendo, assim, fui aproveitando muito outras coisas, porque era uma correria muito grande e eu percebi que eu estava há bastante tempo sem compor, então eu fiz muito isso, assim, especialmente no início da quarentena. Eu fiz muito vídeo, gravei com um monte de gente que não mora no Rio, aproveitando, assim, né? Essa coisa de... Tem músicos que a gente adora e que a gente não pode estar junto no mesmo local, né? Raramente a gente consegue encontrar, então eu consegui encontrar virtualmente. Eu estudei, voltei vários estudos, eu voltei a estudar improvisação, voltei a estudar violão, voltei a compor muito. Então eu aproveitei muito a quarentena nesse sentido, assim. E também acho que para muita gente também foi um momento de transformação espiritual, certamente, assim, muito grande, assim, de muitas ressignificações. Isso, eu acho que ela teve essa missão. Né? Essa coisa toda veio com essa missão. Não sei se cumpriu completamente, né? Você ainda vê que tanto roubo, tanta gente locupleta com essa coisa da... Aproveita isso, né? Tanto político que rouba tanto superfaturamento, secretário de saúde, enfim, tantos políticos, tanta gente que aproveita para roubar, para ganhar com a desgraça dos outros, né? Então ainda não percebeu, não viveu o que deveria ter vivido ou viver nesse momento, né? Que era para isso, para dar essa despertada, mas enfim, cada um está no seu momento, né? Estão perdendo uma oportunidade muito, muito grande, assim, né? Eu acho. Da gente olhar pra gente, assim. Eu, por exemplo, tipo, eu saí de um contexto onde eu morava numa casa muito agitada, entendeu? E tinha sempre muita movimentação. E pra mim foi muito maravilhoso viver sozinho, assim, e você saber lidar com você mesmo e ficar sozinho e ficar bem. Você perceber que você consegue gostar da sua própria companhia e estar bem sozinho. Eu acho que tem muita gente, mais do que a gente imagina, que não sabe viver bem sozinho, sabe? Isso eu acho que foi uma coisa muito boa, muito importante que a quarentena trouxe, assim, pra mim também. Muito bom. Leci, quem se interessou por você, gostou do seu trabalho, como é que encontra seus discos? Eu tenho alguns exemplares de CDs do Mundo Afora e do Mundo Afora Meada, que é o meu segundo disco, e o Com os Pés no Futuro,
que é um disco meu com o Diogo Cili, meu grande amigo, grande violonista, parceiro maravilhoso, com as músicas do Manduca. E aí, assim, entrar em contato e tal, eu não tô enviando nada enquanto estamos nessa quarentena, assim, mas assim que acabar eu vou retomar as vendas e tal. Não tá distribuído em lojas, enfim. Não, nem não. quase tem loja mais de disco também, né? Não tem, mas fecharam todas, né? A Arlequim fechou aqui no Rio. A Arlequim fechou a Modern Sound. Você não acha quase CD em loja grande também. Mas é isso, assim. Agora, nessas plataformas digitais tem todos os discos, né? iTunes, Deezer, Spotify, meus discos todos estão nas plataformas. E tem rede social? Como é que entra em contato contigo? Tem Instagram, Ilessi Cantora, e Facebook também, Ilessi Cantora, e tenho o Ilessi Oficial no YouTube. Ótimo. Ilessi, pra gente fechar o nosso papo, gostoso esse papo, o que você sugere que a gente ouça esse seu disco? Eu acho que pode ser... Bom, não sei se dá tempo, né? Mas Não dá tempo sim, tem tempo. As duas últimas faixas, na verdade, elas são uma coisa só. Se você puder botar para tocar, eu acho que é um recado importante que a gente poderia dar. A última faixa é Ilê, né? Esse Ilê tem a ver com Ilessi? Ilê de Luz. Tem a ver com Ilessi? Tem, é o mesmo significado, né? É uma palavra iorubá, significa casa, né? Então, Ilessi significa casa do ser, casa do existir. Olha. E Ilê, Eye, eu acho que eu não sei, se é casa de axé, alguma coisa assim. Não sei exatamente o que significa Aie. Mas é iorubá, é a mesma origem. E aí eu conheci essa música no YouTube, eu estava procurando uma música do Caetano para incluir no show, chamada Milagres do Povo. E aí apareceu como sugestão de vídeo, apareceu esse nome, assim, Ilê de Luz e o símbolo do Ilê Aie. Aí eu cliquei no vídeo e ouvi o Caetano cantando, uma gravação do Caetano num disco do bloco de Afoxé Ilê Aie. E eu pensei assim, nossa, era a música que faltava pro trabalho, pro show na época, né? Que depois acabou virando disco. Então, e eu achei incrível, né? Porque... Nada por acaso, né? É impressionante, assim, é o mesmo prefixo do meu nome, assim, uma coisa muito, muito doida. Quando eu vi a música, eu falei assim, nossa, que legal isso. Achei que tivesse realmente alguma coisa, assim, intencional ali. Bom, então vamos ouvir na volta, então, fechando o programa, você fala dos lançamentos, né? As lives, né, de lançamento amanhã, é isso? Amanhã e dia 22. Mas a gente fala isso na volta, tá bom? Tá bom. Então vamos lá, vamos ouvir as duas últimas faixas do CD de Ilessi, Dama de Espadas. Ba
oferecida pelo livro da República Americana que me permita argumentar quando um negro diz: eles precisavam de nós para colher algodão. E agora eles não precisam mais. Agora que não precisam mais, eles vão matar todos nós, como fizeram com os índios. E eu não posso dizer que é uma nação cristã, que seus irmãos nunca farão isso, porque o passado é muito sangrento. Todos os seus cadáveres enterrados agora começam a falar. E se fôssemos brancos, se fôssemos irlandeses, se fôssemos judeus, se fôssemos poloneses, se tivéssemos em mente as mesmas referências, os nossos heróis seriam seus heróis também. Nat Turner não seria uma ameaça para você. Malcolm X ainda poderia estar vivo. Todo mundo está orgulhoso do corajoso Israel, contra o qual eu não tenho nada, não sou antissemita. Mas quantos israelenses pegam em armas, ou os poloneses, ou os irlandeses, ou qualquer branco no mundo e diz: me dê a liberdade ou me dê a morte? O mundo branco inteiro aplaude. Quando um negro diz exatamente a mesma coisa, palavra por palavra, ele é acusado de criminoso e é tratado como um, e tudo o que é possível é feito para que esse negro malvado sirva de exemplo para ninguém fazer como ele. Eu estava discutindo as dificuldades, os obstáculos, o perigo real da morte nesta sociedade quando um negro tenta se tornar um homem. Eu vou dizer o seguinte: quando eu saí desse país, em 1948, eu fui embora por uma única razão, não importava onde eu iria. Eu poderia ter ido para Hong Kong, Timbuktu, mas fui parar em Paris, nas ruas de Paris, com $40 no bolso e a teoria de que nada pior poderia acontecer comigo lá do que já tinha acontecido aqui. Se você quer sobreviver como escritor, você tem que ser capaz de desligar todas as antenas que usa para viver. Porque se você virar as costas para esta sociedade, você pode morrer. Você pode morrer. E é muito difícil pegar a máquina de escrever e se concentrar nisso se você tem medo do mundo ao seu redor. Os anos em que vivi em Paris fizeram uma coisa por mim. Eles me libertaram deste terror social, que não era paranoia minha, mas um verdadeiro perigo social visível no rosto de todos os policiais, de todos os patrões, de todo mundo. Eu não sei o que a maioria dos brancos neste país sente, mas só posso concluir o que eles sentem pelo estado de suas instituições. Eu não sei se os cristãos brancos odeiam negros ou não, mas eu sei que temos uma igreja cristã que é branca e uma igreja cristã que é negra. Como Malcolm X disse, a hora mais segregada nos Estados Unidos da América é meio-dia de domingo. Isso me diz muito sobre uma nação cristã. Significa que não posso confiar na maioria dos cristãos brancos nem na igreja cristã. Não sei se os sindicatos ou os patrões deles realmente me odeiam, isso não importa. Mas eu sei que não estou nos sindicatos deles. Não sei se o mercado imobiliário é contra os negros, mas eles continuam me mantendo no gueto. Não sei se o Conselho de Educação odeia negros, mas conheço bem os livros que dão para os meus filhos ler e as escolas que temos de ir. Agora, esta é a evidência. Espera de mim um ato de fé arriscando a mim, a minha esposa, minha mulher, minha irmã, meus filhos, por causa de um idealismo que o senhor garante existir nos Estados Unidos da América e que eu nunca vi? E sou ridículo. Me diz que sou ridículo, nos seus olhos sou mal visto. Diz até tenho uma índole, mas no fundo tu me achas bonito, lindo, lindo e lê. Ai, é, negro sempre é vilão, até meu bem, prova que não, negro sempre é vilão. Até meu bem, provar que não, é racismo meu não. Todo mundo é negro de verdade, é tanto escuro que percebo a menor claridade. E se eu tiver barreiras, pulo, não me iludo não, com essa de classe do mundo. Sou um filho do mundo, um ser vivo de luz e luz, lindo e lê. Ai, é, negro sempre é vilão, até meu bem, prova que não, negro sempre
racismo meu não. Até meu bem, prova que não, negro sempre é vilão. Até meu bem, prova que não, é racismo meu não. É isso. Perfeito, a letra é fantástica. Agora, eu não sou seu negro, lembra um pouco Mutantes, né, Ilaci? Deve ser. Eu tenho muita influência deles, né? Eu ouço muito, adoro os Mutantes. E aí eles vieram ali destruir toda uma estrutura musical que havia. Não vou dizer destruir, mas contrapor, né? Tudo aquilo que havia ali de Jovem Guarda, de Bossa Nova, de iê, eles deram toda uma outra cara, né, à música. Bom, fala um pouquinho da sua... As pessoas falam muito de Vivo ou Morto. Em Vivo ou Morto as pessoas falam mais sobre a influência dos Mutantes, né? Até na coisa das vozes e tudo. Uhum. Mas eles são, sem dúvida, são muito... É uma influência muito forte para mim. Maravilha. Ilaci, fala um pouquinho então agora do lançamento, da live de lançamento dos discos. Amanhã, do seu disco, né? Amanhã, dia 15 e dia 22. Fala horário, fala aí o endereço, para quem quiser ouvir mais Ilaci. Amanhã tem uma live sobre o disco, uma conversa sobre o disco, né? Com convidados. Vai ter a mediação do Leonardo Lixotti, jornalista maravilhoso. E vai ser 8 da noite no Facebook, no YouTube e no Instagram. E no dia 22 vai ter um show. Vai ser transmitido um show que a gente gravou de lançamento, né? A gente gravamos, infelizmente não estamos sem poder fazer show nesse momento, então a gente fez uma gravação e vamos divulgar também, provavelmente no Instagram e no YouTube. E esse disco saiu do forno agora, né? Ele foi lançado essa semana, né? Foi dia 9 as plataformas. Dia 9 de outubro. Quentinho ainda, saindo do forno. Obrigado pela presença, muito legal esse papo, conhecer um pouco mais de você, conhecer um pouco mais do seu trabalho e estamos aqui muito sempre obrigada. que precisar. Nossa, eu que agradeço, matei a saudade das rádios que eu amo e muito bom sempre falar sobre o nosso trabalho, conversar com as pessoas, trocar ideia, ouvir música, pensar sobre a vida e o mundo. Estou à disposição sempre que quiserem encontrar. Obrigada pelo espaço. Gente, obrigado pela presença de vocês até agora comigo. Obrigado, Gera, pela força. E um beijo para a Mônica, né? Mônica Ramalho, a produtora da Ilaci, que também fiz contato, enfim, através dela que a gente conseguiu trazer a Ilaci aqui. Estamos indo. Semana que vem estaremos de volta com mais um Rádio Contraponto Entrevista. Até lá. Este foi mais um programa ao vivo da Rádio Contraponto.